Então, atenção produtor que teve área de queimada, atenção com nitrogênio, com enxofre e com boro. Repor esses nutrientes é fundamental. E um outro ponto é, se esse solo vai estar mais seco, atenta a aprofundar o seu sistema radicular, porque é o único caminho, a não ser com irrigação, para que eu faça essa planta aprofundar o sistema radicular e num próximo período de seca que ela consiga estar com a sua raiz lá a 2, 3 metros de profundidade, captando água, nutrientes. Conecta Agro, na raiz da informação. Esse é mais um episódio do Conecta Agro, o podcast do Grupo Agroanelli. Eu sou Renato Costa, diretor comercial de operações, e sejam muito bem-vindos novamente. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com um grande convidado de uma parceira estratégica do Grupo Agroanelli. Nós estamos aqui com o Bruno Benatti, gerente de produtos da Mosaic Fertilizantes. E pela primeira vez a gente conseguiu trazer a Mosaic aqui e vamos falar em bastante coisas interessantes sobre construção de perfil de solo, nutrição de plantas e é um prazer tê-lo aqui, Brunão. Seja muito bem-vindo, parceiro de longa data. É isso aí. E agora batendo um papo aqui no nosso Conecta Agro. É isso aí, Renato. Obrigado pelo convite. Para a Mosaic é um prazer estar aqui com vocês também no Conecta Agro, né? Levando sempre informações e um pouco de conhecimento que a gente tem aí do produtor e do campo, né? Para ajudar o pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos ajudar o produtor a subir os tetos produtivos. Formado agrônomo, e como que veio essa paixão pela agronomia? Pois é, Renato, eu comecei com 13, 14 anos, meu tio tinha um sítio, né? Então eu ia para o sítio do meu tio passar finais de semana com a família ali, e ali começamos a gostar, eu comecei a gostar, né? De estar sempre ali mexendo com minhoca, pescaria, com cavalo e tudo mais, e daí, lá para meus 15 anos, defini então que eu queria ser agrônomo. Boa. Né? E aí iniciei essa trajetória, com 17 anos fui sair do interior de São Paulo, de Piracicaba, fui para Lavras estudar em Saí de Piracicaba e fui para Lavras. Saí de Piracicaba para estudar agronomia em Lavras, né? Eu queria ter a experiência também de morar em República, foi uma experiência legal que eu tive também, onde a gente pôde morar ali com mais de 10 pessoas. Então não ia dar muito certo falar para a mãe que ia morar em República dentro de Piracicaba. Exato. Então, mas foi uma experiência muito legal, eu aprendi bastante também, dividir com outras pessoas, né, aquele ambiente. E ali comecei, desde 2008, então, iniciei como estagiário no Departamento de Ciência do Solo, formei em 2010 e ingressei no mestrado, também na área de fertilidade, lá no Departamento de Ciência do Solo. Tive orientação ali do professor Furtini, mas estava ali sempre junto do professor Alfredo, né? Então tivemos diversas trocas, participei de diversos cursos, qualquer curso que o Alfredão ia fazer, eu participava, seja de apresentação, como montar slide, interpretação de análise de solo e tudo mais. Boa. E aí, então, iniciei minha carreira depois do mestrado, atuando no desenvolvimento de mercado com fertilizantes e agora com produtos de especialidades, parte de pecuária, então tem um caminho legal aí passado. Bom, vem perdendo os cabelos com o fertilizante. Com o passar do tempo, a gente, cada safra a gente perde um fiozinho de cabelo, né, Renato? Então, cada desafio que a gente supera, a gente deixa um fiozinho de cabelo. O velho clichê, né? Nenhum ano é igual ao outro. É isso daí. A gente está sempre trazendo desafios, porque a agricultura, ela evolui, né? E a gente tem que evoluir junto com ela. Sim. E falar em evolução, né? E toda essa experiência na área técnica e de produtos dentro da Mosaic. Falando em manejo de solo, quais os erros que você ainda percebe na agricultura que podem ser corrigidos aí para aumentar os níveis de produtividade? Olha, Renato, desse tempo todo de visita a produtores e tudo mais, né, clientes, a gente eu vejo uma agricultura que ela tem desde o básico até o avançado, né? Então, mas um dos pontos que eu ainda vejo que a gente pode melhorar para aumentar o teto produtivo está na base, e principalmente em relação à análise de solo, tá? Perfeito. Então, uma coleta bem feita, a gente acha que é muito do básico, mas eu acho ainda, Renato, que a gente tem muito que melhorar em relação à coleta de solo. Atentar direito, a ter a separação das glebas de forma homogênea, fazer uma coleta estratificada, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40, fazer um planejamento pensando, e além dos 40 centímetros, né? Hoje
as culturas que a gente tem de altíssimos tetos produtivos necessitam explorar um bom volume de solo, absorver nutrientes e água. E se a gente não souber fazer essa coleta, iniciar pela coleta bem feita, a gente não vai ter uma resposta correta, né? Então, acho que assim, a coleta, a gente pode ter uma melhor coleta de solo. Depois disso, logicamente, atentar para mandar para laboratório credenciado, laboratório de confiança, né? E depois fazer uma boa interpretação dessa análise de solo. E às vezes eu vejo que tem alguns pontos ainda que precisam ser melhorados em relação à interpretação da análise de solo. Então, acho que como fator principal disso aí, coisas que a gente pode melhorar, eu acho que muitas vezes está no básico, tá? Não está tanto no avançado, mas sim no básico. Uma coleta bem feita, uma interpretação de solo bem feita. Boa. E eu vou trazer um dado que é quentinho. Acabou de sair de uma pesquisa que a Agronelli fez com produtores. 15% dos produtores não fazem análise de solo, né? Então, e a gente foi num público já selecionado, um público que tem uma visão tecnológica um pouco melhor, né? E do universo que faz, 50% não segue a recomendação do agrônomo. Pois né? é. Então, quanto tem para melhorar aí, né? E a gente faz uma analogia da análise de solo com um exame de sangue, né? Sim. Você se prepara, você faz um jejum para ir lá tirar sangue, depois você vai no laboratório realmente credenciado para fazer aquela coleta e o resultado, e depois você leva no teu médico de confiança para que ele passe aí toda a recomendação necessária, né? E a análise de solo nada mais é do que isso, né? Um começo de um tratamento, né? E depois seguir aquilo, né? Não adianta o médico passar, olha, você precisa tomar dose tal do remédio tal e você não tomar aquilo, né? Não justifica. Engaveta. Isso eu compactuo disso, Renato. Também estava conversando com um colega de laboratório de solo e assim, eu fiz essa pergunta para ele. Falei, quanto que a gente faz hoje no Brasil de análise de solo? Será que a gente faz corretamente? Perfeito. E, de modo geral, a gente poderia, simplificadamente, se a gente fosse ver um pouquinho melhor de solo, dobrar ou triplicar as análises de solo feitas no Brasil para que a gente tivesse um bom diagnóstico, para depois ter uma boa recomendação e implementar essas práticas. Né? Com certeza. E a gente vê as diferenças, né? O Brasil é um país continental, mas a gente olha a diferença de produtividade, né? Vamos falar que soja, que é a nossa principal cultura, nós temos no Brasil soja sendo colhidos a 40, 45 sacos por hectare e tem soja acima de 100 sacos, né? Então, como trazer essa média para cima, né? Alavancar e uma das respostas está aí, uma análise de solo. Sim. E é interessante quando você fala de raízes, né? A gente abre trincheiras por esse Brasil, né? Tanto a Agronelli quanto a Mosaic, e todas as culturas a gente acha raiz a 1,70 m, 2 metros de profundidade, né? A gente abriu uma trincheira esses dias de uma braquiária e é impressionante, raiz chegando a 2,10 metros, né? Então, como que essas culturas elas buscam aí o nutriente e água em subsuperfície? Né? Isso é legal, porque a gente vê que o potencial genético tem, né, Renato? Potencial genético tem. Eu tenho uma planta que consegue chegar a raiz a 2 metros. E certamente porque talvez a gente parou de abrir a trincheira a 2 metros. Senão porque se fosse mais, ela iria mais. Mas espera lá, essa genética, ela não tem superpoderes. Ela tem uma genética, assim, melhorada. Mas se eu tiver um impedimento químico, físico, não tenho o que fazer. Esse potencial genético vai deixar de ser expressado. Né? Essa planta, eu tenho ali fazendo analogia, né? Eu tenho um Usain Bolt que corre 100 metros em 10 segundos, só que se eu não der comida para ele, se eu não proporcionar as coisas, ou então eu vou pôr um monte de barreira no meio do caminho dos 100 metros, ele vai gastar tempo pulando essas barreiras. Não vai, se ele não se alimentar bem, ele não vai ter energia para correr aquilo ali, então ele vai fazer os 100 metros, em vez de 10 segundos que ele poderia fazer, ele vai fazer em 20. Né? Então é a questão da gente tratar bem esse solo, tirar as limitações e dar oportunidade para as plantas mostrarem o potencial. Né? Trazer medalha, né? Trazer medalha. O professor Witt sempre fala, né? Eu não gosto muito dessa analogia dele, mas ele fala, né? Você casa com uma esposa com uma saúde boa, que os pais dela têm uma vitalidade, que ela não vai trazer doença nenhuma na genética dela, e aí quando nasce o bebê, põe uma camisetinha do Corinthians nele. Eu não gosto dessa analogia, mas ele fala exatamente isso, né? Uma genética boa, ela só é explorada com uma boa nutrição, uma boa fertilidade, se você prover para a planta aquilo ali que ela realmente precisa, né? Sim, certamente. E do outro lado a gente tem os avanços, né? Falando das barreiras e dos erros, vamos falar assim, do outro lado você vê os avanços da agricultura brasileira,
que é expoente mundial aí na produção de alimentos. Sim. Na tua visão, quais são os grandes avanços aí da parte de manejo, construção de perfil? Renato, isso aí também, acho que a gente pode talvez passar uma tarde falando, né? Porque a gente tivemos muitos avanços na agricultura de 20 anos para cá, de 5 anos para cá, de 2 anos para cá, né? Essa evolução constante. Eu acho que se eu fosse nomear ou listar uma dos principais avanços, eu vejo que assim, quando a gente começou a fazer plantio direto, né, ou não revolvimento de solo, né, porque o plantio direto, logicamente, ele envolve o não revolvimento, mas a rotação de culturas, né, e muitas das vezes o que a gente tem aqui não é necessariamente um plantio direto, porque eu estou entrando com grande parte de soja e milho todos os anos, mas sim, é uma rotação de culturas. Quando iniciou isso daí, eu acho que o pessoal foi meio extremista em dizer, olha, abandone o seu arado, abandone sua grade, porque você nunca mais vai ter movimentação de solo. E hoje eu tenho visto que tem voltado a se mexer um pouco no solo. Isso de forma consciente, não é indiscriminadamente. Mas assim, a gente faz um plantio direto, uma rotação de cultura soja-milho. Depois de alguns anos, se eu tiver uma limitação química, física e eu precise intervir ali, eu vou fazer o uso consciente, mas eu acho que sim, é válido fazer. Então não é extremismo, não é nem fazer todo ano, mas é fazer da melhor forma possível. Né? Então, muitas das vezes, acho que isso tem avançado. E um outro ponto, né, que a gente já falou um pouquinho, mas é o quanto que o pessoal tem visto o perfil de solo, Renato. Sim. O que antes embora a gente falou que muito tem ainda que melhorar, mas ainda hoje eu já vejo que muitos produtores têm visto para perfil de solo. Não somente 0 a 20 e 20 a 40, mas sim como que está o meu perfil de 40 a 60, 60 a 80, 80 a 1 metro. Então, o perfil de solo, o entendimento do perfil de solo, a análise do perfil de solo, aqueles produtores bem caprichosos que buscam essas maiores produtividades, sim, eles têm olhado em profundidade, né? Literalmente olhado em profundidade no solo para entender como que está todos os níveis, né, de nutrientes e impedimentos físicos que possam ter também. Com certeza. E você olha lavouras, né, lado a lado, um produtor que olha o perfil de solo dele e o outro que não está muito focado nessa questão, no momento de veranico você vê as diferenças de lavoura muito, muito claras, né? E geralmente o cara pergunta, né, o que você usou na tua lavoura que deu essa diferença? E na verdade o grande benefício está ali na estruturação do solo, né, Bruno? E quando se fala, né, em construção de perfil de solo, Renato, é bom a gente colocar também, às vezes é comum a gente ouvir isso que você falou, né? O que o vizinho fez? Mas espera lá, não existe uma bala de prata. Ao meu ver, né, a agricultura ela é uma ação, um produto final de diversas ações. Então não existe uma bala de prata, né? A gente tem que pensar sempre uso de insumo de qualidade, pensar, quando eu falo construção de perfil de solo, não é só uma bala de prata. A gente tem rotação de culturas, fazer uma boa análise, seguir a recomendação daquela análise, uso de calcário, uso de gesso, uso de fertilizante, né? Uso de culturas de inverno, né? Manter aquele solo produtivo. Então são diversas ações que vão colocar para quando chegar no momento de veranico. No momento que não tem veranico é mais tranquilo, né? Tudo tá legal. Baliza, né? Mas no ano difícil é que a gente consegue ver quem faz um trabalho bem feito em relação ao perfil de solo, em ano de veranico é onde vai responder. Parece. Né? E são anos onde o preço da cultura, da commodity, está muito mais valorizado pelo estresse que teve todo na região, né? Então é ali que você vai conseguir recuperar todo esse investimento e sobrar mais caixa no teu bolso, né? Sim, quando o pessoal, infelizmente, a gente não gostaria disso, né? Eu queria que todo fosse um reloginho, mas não é assim, né? A nossa indústria é a céu aberto, então tem anos que sim, vai ocorrer intempéries e isso é fato, vai acontecer e a gente tem que estar preparado para isso, né? A gente tem que ter o seguro para isso. E muitas das vezes o seguro pensar num perfil de solo, planejar corretamente, né? Os próximos ciclos, planejamento, né, Renato? Como um todo é planejamento e lançar ação de todos os caminhos para a gente seguir em relação à sustentabilidade, à perpetuidade do processo. Com certeza. E sustentabilidade, né? Você trouxe pontos de
ganhos químicos e físicos do solo. E falando um pouco da saúde, né? Essa palavra acho que está muito popularizada, e do lado positivo esse popularizada, né? De olhar a saúde do solo, e entre esse outro componente que é o biológico, né? Como que você tem visto esses avanços da saúde do solo e da utilização de biológicos? Renato, isso é o setor que tem crescido muito, né? A parte de biológico. Eu vejo que assim, a gente estudou muito tempo a parte física e química de solo. Sim. E isso a gente tem muito conhecimento, tem muitos dados, né? Mas a gente está agora entrando numa fase em que a gente está começando a entender a parte biológica e está dando esse boom enorme, né? Para ver o que eu tenho de atividade biológica e tudo mais. Mas se tratando em relação à saúde do solo, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem meios que a gente consiga de forma genérica aumentar carbono no solo. Eu vou, como a gente faz, né? A gente também já faz a prática de plantio direto, manutenção da palha. Eu estou mantendo essa palha no solo, eu estou aumentando com o passar do tempo o carbono no solo, eu aumento a atividade biológica, eu aumento um monte de coisa, de quantidade e qualidade de material orgânico. Essa parte biológica no solo está fazendo um monte de coisa que muitas vezes a gente não sabe, a gente tem aprendido, né? Ainda é muito novo, né? Então esses micro-organismos estão soltando ou produzindo compostos orgânicos que vão deixar uma planta mais tolerante a um estresse ou vai promover uma maior produtividade dessa planta, enfim. Isso é um dos caminhos que eu vejo em relação à saúde do solo, manutenção desse carbono. Um outro ponto que eu colocaria seria o seguinte, rotação de culturas. Então, pensando em incorporar uma diversidade a esse solo, utilizar cada vez mais a rotação de culturas. Utilizar culturas de inverno, cobrir o solo no momento de seca, é fundamental para a gente ter a proteção do solo. Isso daí, essas duas ações que a gente falou, né, manter o carbono em rotação, talvez sejam ações que a gente está promovendo para não reduzir a população biológica do solo. Perfeito. Mas um ponto que tem crescido é o quê? A gente selecionar agentes biológicos para incorporar o solo. Então uma coisa é não reduzir e a outra coisa é aumentar. Então hoje tem diversas empresas já, né, atuando nesse caminho. Olha, coloca tal ou bactéria, ou fungo, ou levedura, enfim, sim, que ela vai promover uma maior eficiência da adubação nitrogenada ou fosfatada, ou vai deixar uma planta mais tolerante a um estresse, ou vai promover uma planta que ela saia mais rapidamente de um estresse. Então, isso eu vejo que a parte biológica, a gente está aumentando muito no Brasil como um todo, de diversas áreas. O Brasil é pioneiro, né, nesse segmento. Os outros países ainda não estão muito claros essa questão de biologia, muito ligado ao Brasil, que é um país tropical, né, de cultura tropical. Sim, e a gente consegue aqui, né, ter 3 culturas por ano. Sim. E até nisso daí, Renato, me veio aqui, né, eu acho que a gente está sempre não promovendo, acho que uma das grandes mudanças que a gente teve nos últimos 15 anos foi a mudança do manejo do corte da cana-de-açúcar, né? O que antes a gente queimava, hoje faz a colheita da cana crua, né? E um ponto que eu gostaria de deixar um recado, né? A gente tem visto aí algumas queimadas acontecendo, não vou entrar no mérito das queimadas, Renato, mas em parte que a gente pode passar um recado é o seguinte: quando eu faço a queima da palhada, eu vou mudar esse sistema. E eu quero deixar um recado aqui para os produtores, né? Claro. Vamos lá. Eu tenho 4, 5 anos que eu não faço a queimada da cana. Eu tenho uma camada de palha ali que está atuando tanto para fornecimento de nutrientes, mas para não deixar que eu perca água para a atmosfera, certo? Quando queimou essa palha agora, Renato, 2 coisas. Uma primeira direta, eu não vou ter mais essa proteção do solo. Sim. Então atenção ao próximo período seco, porque esse solo vai estar mais suscetível à seca, ou essa planta, aquela cultura vai estar mais suscetível à seca. De água por evaporação. Porque a água ali, daquele solo que antes a palha fazia um protetor, né? Agora essa água vai evaporar. Então a gente vai ter um solo mais seco. E o caminho, talvez, para isso também é questão nutricional. Essa palha, quando queima, você sabe muito bem disso, né, Renato? A gente perde muito enxofre, nitrogênio e boro. Então, atenção, produtor, que teve área de queimada,
atenção com nitrogênio, com enxofre e com boro. Repor esses nutrientes é fundamental. E um outro ponto é, se esse solo vai estar mais seco, atenta a aprofundar o seu sistema radicular, porque é o único caminho, a não ser com irrigação, para que eu faça essa planta aprofundar o sistema radicular e num próximo período de seca que ela consiga estar com a sua raiz lá a 2, 3 metros de profundidade, captando água, nutrientes. Né? Então, se a gente puder deixar um recado, eu acho que é muito válido, né, Renato? Aporte de nitrogênio, boro e enxofre em áreas que você teve queimada de palha. Isso. Né? E atenção, aprofundar o sistema radicular nessas áreas, muito atentar para construção de perfil de solo, como que a gente está, se a gente tem alumínio tóxico ali ou não, e se a gente tem cálcio para promover esse crescimento da raiz, né? Aprofundar ali o sistema radicular para que no momento de seca próximo ele possa sentir menos a seca. Com certeza, bom recado. Além da cana, né? A cana queimada, você falou da perda de matéria orgânica e perda de nitrogênio, nitrogênio, enxofre e boro. Isso em outras culturas é uma realidade também? Renato, isso funciona para qualquer cultura, tá? É bom saber que independente da cultura, né, o fogo vai atuar da mesma forma, infelizmente. Então, qualquer área queimada, sim, vai reduzir os níveis de nitrogênio, de enxofre e de boro. Em todas as áreas queimadas, eu acabo com essa camada de proteção da superfície do solo e eu vou sofrer com veranico. Então, em área queimada, lembrete número 1, lembra de fazer o seu sistema radicular aprofundar. Então, nessas áreas, o uso de gesso é fundamental para promover o aprofundamento das raízes. Perfeito. E eu quero trazer também aqui, né, a Mosaic sempre na vanguarda da tecnologia e falando um pouco de saúde, de solo, né? A Mosaic, ultimamente, a Mosaic, como que eu posso falar? A Mosaic entrou nesse mercado de biológico, né, com a Mosaic Bioscience, né? Então é um braço novo da Mosaic olhando toda essa estruturação da evolução tecnológica de biológicos e saúde do solo, né? Interessante esse movimento. Renato, a Mosaic entrou nesse mercado, né, e realmente vendo as respostas que a gente tem, né? Hoje com o portfólio que a gente consegue ter produtos que promovem a maior eficiência do uso do nitrogênio, que promovem a fixação biológica do nitrogênio e também outros agentes biológicos que promovem uma planta mais preparada para as adversidades. Sim. Então isso uma forma, um portfólio também que a gente ampliou, né, pensando em atuar sempre ao lado do produtor aí para produzir os alimentos que a gente precisa. Né? Excelente. E muito ligado ao valor de sustentabilidade, né? Todo esse lado biológico, você tem ali um aporte, um comprometimento de sustentabilidade muito forte dentro da empresa, mostrando que o agronegócio brasileiro ele é sustentável, né? E quais são outras ações que a Mosaic tem promovido desse lado de sustentabilidade, de trazer mais sustentabilidade em toda a cadeia do agronegócio? Renato, eu vejo que assim, não somente a Mosaic, mas aqui falando pela Mosaic, né, acho que o brasileiro é um case de sucesso. O brasileiro, ele é sustentável, a gente é extremamente sustentável. Quando se fala em sustentabilidade, o que é, né, a tal da sustentabilidade? A gente vê que, olha, enquanto talvez outros países tenham uma cultura por ano, a gente está no mesmo solo, fazendo 2, 3 culturas por ano. Sim. Quando a gente olha os níveis de emissão nosso, né, os combustíveis que a gente utiliza, nós estamos utilizando grande parte etanol. A gente tem uma indústria crescente de etanol de milho, né, ou etanol de cana, né, um combustível extremamente limpo. Com certeza. A gente tem uma matriz energética, produção de energia no Brasil, grande parte é advinda de hidrelétrica e de usina eólica. Matrizes limpas, né? Matrizes limpas, enquanto isso daí a gente pode se orgulhar, a gente está bem à frente de outros países. Legal. E aí passando para uma questão de sustentabilidade dentro da indústria, também é importante ressaltar que assim, Renato, quando a gente faz, né, qualquer fábrica em si, eu tenho um produto especial, o produto foco daquela fábrica. Mas ali, quando eu produzo o produto que eu quero produzir, eu acabo gerando outros produtos, que algum tempo atrás a gente poderia chamar de resíduos ou rejeitos, né? Hoje a gente, na Mosaic, olha que legal, a gente chama de especialidades. E sabe por quê? Porque quando a gente tem
a destinação para um produto e ele dá resultado, tem valor econômico, isso é fantástico, certo? Então, por exemplo, a gente pode pegar um caso de gesso. O que o Brasil faz com o uso do gesso, promovendo o crescimento radicular em profundidade, promovendo a neutralização do alumínio em profundidade, promovendo o cálcio em profundidade, isso nós somos exemplo. Pioneiro no mundo e exemplo para o mundo. E aí, puxando isso, mas o que tem a ver o gesso com a sustentabilidade? Em alguns outros países, esse gesso ficaria estocado. Sim. Porque ele é um produto uma barragem, que não é, né? Eu teria uma barragem, eu teria ou ele ficaria estocado. Agora, aqui no Brasil, eu produzo o fertilizante, eu gero o fósforo e gero o gesso. E esse gesso eu volto para a agricultura. E olha que fantástico ainda, Renato. Se eu tiver alguma coisa além do sulfato de cálcio nesse gesso, ele vai ser um resíduo do fósforo. Perfeito. Então a gente pode dizer também que aqui o gesso nosso, ele tem ali 0,5%, 1% não é uma garantia, mas ele tem um pouquinho de fósforo. Então quando você faz uma gessagem, você está, lógico, promovendo cálcio, enxofre, neutralizando alumínio. Ok. E se tiver ainda alguma coisinha de fósforo, a agricultura agradece muito. É muito interessante isso, muito interessante. E se você pensar, né, na produção do ácido fosfórico, você gera o MAP, o triplo, e você gera o gesso. E colocando o gesso na agricultura, você ajuda a absorver mais MAP triplo, né? Então você aumenta a área radicular da planta e ela consegue captar mais fósforo dentro do solo, né? Então como que é muito sinérgico esses produtos que saem da produção do ácido fosfórico. E você tem áreas dentro da Mosaic, é interessante que você, às vezes esses materiais que saiam dessa produção do produto final, não tem viabilidade na agricultura, mas a Mosaic tem braços para entrar em outros mercados e colocar esse produto em outras atividades que tem valor aquele produto. Né? Sim. Se a gente pegar o que você comentou de colocar o gesso para aumentar a absorção de fósforo, isso é um aumento de eficiência. Né? Isso aí. E a eficiência é, mais uma vez, o que o brasileiro é bom e o que a gente é bom é ser eficiente. Nós temos que ser eficiente. Né? Então, nesse quesito, realmente, eu estou gerando outros produtos. Então, para se ter uma ideia, olha outro case que legal, Renato. A gente pega, eu tenho uma estação de tratamentos de efluentes, onde ali eu faço uma aplicação de um produto para neutralizar um pouco de fósforo que eu tenho. E aí, então, eu pego isso, seco, e aí eu tenho um produto que a gente chama de fosfato precipitado. Mas nada mais é do que um produto que tem de 7 a 12% de fósforo, às vezes até 14% de fósforo e cálcio. Então, isso daí pode ser um produto utilizado numa fosfatagem corretiva, numa abertura diária. Então, olha que legal, eu estou usando um fósforo que, por nutriente, é mais barato, para abrir uma área, certo? Sendo que, se eu não utilizasse dessa forma, eu iria utilizar um produto mais caro. E também, da mesma forma, eu estou gerando menos resíduo. Perfeito. Então, essa economia é o que a gente chama de economia circular. Né? Um outro exemplo que a gente tem ali é a respeito de produtos que a gente tem de um ácido com silício, certo? E esse silício extremamente solúvel. A gente faz a reação desse silício solúvel com uma base e aí gera um produto com silício para as plantas. Então, olha que legal, a gente pode... O que antes isso daí iria estar tudo junto, ou a gente teria que arrumar algum lugar para descartar, hoje a gente gera em produtos. Perfeito. E não somente para agricultura, né? Para outros segmentos também. Esse ácido, ele serve também para purificação de água e tudo mais em estação de tratamento, né? Então, mercado que não está ligado à agricultura, mas que também a Mosaic vislumbrou que ela consegue captar esse produto e não virar um rejeito, não virar uma barragem. Hoje a gente tem atuação nessa questão da fluoretação de água, né? Mas também a gente atua em diversas outras segmentos, sabe, Renato? A gente tem segmentação, a gente tem clientes nossos que são produtos de cimento, né, da construção civil, a gente tem de pavimentações, a gente tem de usinas, e aí tratando não da usina do campo, mas da parte de dentro da usina, dentro da cadeia da celulose, do papel e celulose. Então hoje a gente atua em diversos meios, tentando realmente ser eficiente, utilizar todos os produtos. E aí olha que legal, quando a gente fala em economia circular e sustentabilidade,
quanto mais produtos eu gero com essa unidade, com essa minha fábrica. Se eu não estou gerando resíduos, isso daí eu não tive impacto ambiental. Perfeito. Então a nossa pegada ambiental dos produtos nacionais, eles são muito menores do que produtos de outras áreas, de modo geral, a gente pode dizer, né? Em relação ao mundo, a gente tem aqui um produto mais limpo, um produto mais sustentável. Seria importante toda a sociedade saber de toda essa rota e da preocupação das empresas, né, da Mosaic, das empresas do agro, de tentar olhar toda a rota do produto e ver como destinar cada material que sai daquele processo de uma maneira sustentável. Isso é case de sucesso, e a sociedade tem que entender o quanto o agro se preocupa com isso, né? É um motivo de orgulho. Realmente, quando a gente... Hoje eu tenho ido muito, às vezes, a alguns congressos ou falado com pessoas que não são do agro diretamente, e é impressionante, Renato, quando a gente fala desses segmentos que a gente atua, todo mundo fala, olha, mas é assim? Realmente, olha a importância que tem o agro, né? A gente não está atuando só numa parte da sociedade, a gente atua hoje em toda a sociedade, né? Perfeito, é importantíssimo. E você trouxe o gesso um pouco, né? Você falou da produção do gesso agrícola, e ainda há muita confusão por parte do produtor, né? De confundir o gesso com o calcário, e o fertilizante entra no meio, né? São vários produtos que são colocados no solo, e eu queria que você trouxesse um pouquinho, né? Tecnicamente, quais as diferenças, né? Eu estou precisando de gesso, eu posso colocar calcário no lugar que está resolvido o problema. Queria que você trouxesse um pouco nessa... E é bom que você consegue ajustar a linguagem para o público em geral e desmistificar algumas coisas, né? Olha, Renato, a gente... Vez ou outra a gente volta nessas questões pouco mais básicas, e não é porque são básicas que deixam de ser importantes. Exatamente. Exato. São as principais coisas, e é bom reforçar. Cada produto serve para um devido fim, né? Eu não posso... Se eu estou com dor de barriga, eu uso remédio para dor de barriga. Se eu estou com azia, eu uso remédio para azia. E assim por diante. De vez em quando a gente está com dor de cabeça e usa remédio para o fígado, mas a gente sabe que a gente fez uma coisa errada, né? Beber um pouquinho mais. Exato. Mas você sabe que o problema está no fígado. Exato. A consequência está na cabeça. Então, se a gente for simplificar, olha só, simplificadamente, calcário corrige pH, aumenta pH. A gente está, vamos lá, ou então antes disso, voltando um pouquinho, né? A gente está no solo brasileiro. São solos bons fisicamente, mas são solos pobres quimicamente e ácidos. Sim. Certo? Então, esse é o solo do Brasil de modo geral. Você generalista, tá, Renato? Sim. Solo ácido, primeiro insumo que eu preciso usar. Logicamente, a gente vai fazer análise de solo e tudo mais. Primeiro insumo e o mais importante da agricultura, calcário. O calcário aumenta o pH para deixar ele em torno de 6. Aumentou o pH, forneceu cálcio e magnésio. Ok. Segundo passo, gesso. Gesso aumenta pH? Não. Gesso não aumenta o pH. Função do gesso, qual que é? Eu tenho um perfil de solo, ou eu tenho além de 20 centímetros, que o calcário não movimenta no solo, certo? Então, para eu ter uma ação abaixo de 20 centímetros, aí é quem entra o gesso. Perfeito. Papel do gesso. Entrou o gesso, o sulfato vai neutralizar o alumínio, vai fornecer cálcio para a planta. Então, um ambiente onde eu não tenho alumínio, eu neutralizei o alumínio, e eu forneci o cálcio, essa planta, então, possibilita o crescimento do sistema radicular. Sim. Então, gesso não é para fornecer algum outro nutriente, não. Ele é para neutralizar o alumínio em profundidade e, além disso, fornece cálcio e enxofre. Exato. Então, eu preparei o meu solo. Ainda assim, ele tem baixo fósforo, baixo potássio e baixo nitrogênio, logicamente, né? Aí, então, eu vou fazer a aplicação do fertilizante. Mas, se eu não fizer o calcário, se eu não fizer o gesso, você vai jogar o fertilizante e a eficiência vai ser baixa. A produtividade vai ser baixa. Então, é importante que a gente saiba, analogamente, né, Renato? Exato. Quando eu estou com azia, eu tomo um antiácido. Esse é o calcário, certo? Sim. Tira a acidez do solo. O gesso, ele vai promover um melhor ambiente no perfil do solo e vai fazer com que eu absorva mais nutrientes. Então, talvez esse seja um suplemento alimentar que a gente toma. É isso, né? aí. E o fertilizante, aí sim, essa é a comida que a gente precisa, né? O arroz, feijão e outros ali, né? Legal, boa. E existe uma tentativa muito grande
de tentar colocar o calcário em profundidade, né? Com equipamentos, com grade, com arado. E são operações caras, né? De consumo de diesel pesado para você conseguir movimentar esse solo. E você tem o gesso agrícola, que sim, né? Tem um valor um pouquinho acima do calcário, mas que é muito mais viável do que você revolver o solo, né? Para colocar esse cálcio lá embaixo, para descer as raízes, para eliminar o alumínio, né? Então, eu vejo alguns produtores ainda falando assim, olha, tô tentando achar uma possibilidade de colocar o calcário em subsuperfície. Eu falo, puta, o gesso tá aí. O gesso é o calcário em subsuperfície, né? Exato. Então é uma operação muito mais prática, mais simples. O gesso não vai precisar revolver o solo, aplicar o gesso ali em profundidade. Quando for estabelecer um sistema, ok, aplica calcário, revolve 20, 25 centímetros, o quanto conseguir, mas depois é o gesso, não tem dúvida nenhuma. Colocou o gesso e ali também, né, como a gente falou, não tem bala de prata, né? Sim. Uso de rotação de culturas, uso da braquiária, uso do milheto, né? São culturas que vão ter um sistema radicular extremamente agressivo, que vão levar bases, vão carregar bases para baixo, né, para construir esse perfil de solo. Sim. Mas sim, temos que fazer o uso de gesso para pensar em perfil de solo. Não tem como descer cálcio, ou até tem, né, mas a forma mais barata, com certeza, de colocar um cálcio em profundidade, de fazer essa raiz crescer em profundidade, é o gesso, sem dúvida alguma, Renato. A gente falou há pouco, né, a Mosaic é uma das patrocinadoras do SESB, né, com o concurso de produtividade de soja, né? E você vê ano a ano o quanto é importante colocar cálcio em subsuperfície e as grandes produtividades, os grandes campeões desse concurso, né? Todos com um nível muito alto de cálcio em camadas de 60 centímetros para baixo, né? Olha, Renato, se a gente tivesse falado, realmente a gente atua junto ao SESB, né, que é um comitê bem legal, né, que traz para a gente as informações para a gente tentar ver o que as pessoas estão fazendo de comum. Exato. E olha que legal, se a gente não continuamos sem ter uma bala de prata, mas se eu te falar, Renato, repara depois, e o colega ouvinte também, quando olha os cases de sucesso lá, só 80% dos clientes, 80% dos produtores que estão entre os campeões utilizaram gesso nos últimos 3, 4 anos. Então construção de um ambiente produtivo, ele envolve calcário, ele envolve gesso e ele envolve rotação de culturas, né? Mas é uma ferramenta que tem que ser primordial, utilizada em solo de cerrado do Brasil, né? Ou qualquer outro solo que tem alumínio em profundidade. Solos do Brasil de alto intemperismo, né? São solos bons fisicamente, mas quimicamente eles têm alumínio e a gente tem que neutralizar. E a forma mais barata, com certeza, é o gesso. Aplicação de gesso. E aí vem uma das reclamações do produtor, né? Mas o gesso não tem magnésio, né? E eu preciso de magnésio. Magnésio é importantíssimo na agricultura hoje em dia. E a Mosaic, junto numa parceria da Agronelli, a gente tem cada vez mais enriquecido o gesso agrícola, né? Colocado outros nutrientes. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Faz sentido? É importante para o produtor? Renato, a gente tem visto cada vez mais uma agricultura onde a gente tem grandes áreas, certo? E a gente tem plantas hoje cada vez mais demandantes por demais nutrientes. Sim. Então, nada melhor do que eu melhorar o que eu já tenho. Então eu tenho um gesso, se eu posso incorporar nele magnésio, ótimo. Sim. Se eu posso incorporar nele boro, ótimo. Se eu posso incorporar nele silício, ótimo. Então a gente tem que começar a fazer uso de produtos multinutrientes, assim como fertilizantes. Exato. Se a gente pensasse um tempo atrás, a gente falaria NPK, certo? Hoje a gente já tem fertilizantes que tem boro. Por exemplo, eu tenho um fertilizante com boro, com 2 formas de boro. Então, olha o nível de tecnologia que a gente chegou. Eu tenho um boro imediato, um boro gradual, um boro para o ciclo todo da cultura, ou um enxofre para o ciclo todo da cultura. Então, são as evoluções que a gente tem. Isso eu acho extremamente bom para o produtor, porque ele consegue, com uma operação, ele consegue aplicar onde... Se fosse há tempos atrás, numa operação seria o calcário. Sim. Na outra, o gesso. Na outra, uma fosfatada. Na outra, poxa, se a gente falasse em 100 hectares, ok. Mas hoje um produtor de 10, 20 mil hectares,
Para ele fazer a operação em 10, 20 mil hectares, numa janela cada vez mais curta, onde ele tem que plantar soja cedo, para colher cedo, para plantar o milho cedo, para ter uma boa safrinha, né? Esse produtor, quando ele faz uma única operação, juntando ali o gesso, com magnésio, com boro, com outros micro, ótimo. Ele tá fazendo ali reduzindo a operação. Mas esse produto que você falou da Mosaic, né, que é o Aspire, que tem potássio e tem 2 fontes de boro dentro dele. Esse eu sou testemunha, esse eu preciso falar aqui. Os resultados que eu vi nesse produto, no café, no algodão, na soja, é impressionante a diferença visual que você consegue capturar quando você compara ele com o cloreto, né? O quanto esse boro desse produto, numa distribuição mais homogênea, junto com o cloreto, porque distribuir boro, Bruno, o produtor sabe, né? Ácido bórico tem os problemas dele, né? As dificuldades de aplicação, o próprio boro como fertilizante, ele é difícil porque as doses são muito pequenas, e a aplicação foliar tem um problema ali de absorção pela planta, do xilema e do floema, um pouco mais técnico, mas quando você consegue colocar o boro dentro do grânulo do potássio e a distribuição, você joga ali 300, 400 quilos de potássio por hectare, e esse boro está ali do ladinho, ele vai para a planta e você vê a diferença nas culturas de uma maneira espetacular. Você vê visualmente, né? Você nem precisa colocar plaquinha, aqui eu usei o Aspire, aqui eu coloquei o cloreto. Visualmente você consegue ver a diferença desse produto. O boro é um dos nutrientes mais difíceis de ser manejado, né, Renato? Sim. Porque à medida que ele está disponível no solo, ele vai ser lixiviado, ele vai ser perdido muito facilmente. Então, quando a gente usa esse produto, que é o Aspire, realmente, eu tenho boro por todo o ciclo da cultura. Então, ele vai liberando conforme passa-se o tempo. E principalmente, né, em solos que cada vez mais a gente tem atuado em solos mais arenosos, solos de menor matéria orgânica. Então, esses são ambientes que percolam muito facilmente o boro. Então, com esse produto, a gente consegue ter um manejo de boro fantástico aí. E também para as culturas mais responsivas, tais como o algodão, né, que é uma cultura que demanda muito a boro. Responde muito ao boro. Esse eu sou fã. Esse produto eu sou... Quando veio para o Brasil pela primeira vez, eu fiquei impressionado. A gente fez um evento até que chamava Aspire Day, para mostrar para o produtor, e quando esse produto foi para o campo e começou a ver os primeiros resultados, é impressionante a diferença visual que ele traz, né? Pois é, legal. E você, bichão, como que você se mantém atualizado em todas as tecnologias? A gente falando todo o crescimento tecnológico da Mosaic e da Agronéli, né? Só que nesse agro gigantesco do Brasil, cada dia você tem novas pesquisas saindo, novos produtos. Como que você se mantém aí sabendo de tudo que está acontecendo, do Rio Grande do Sul amado até o Mato Pipa, né? Renato, isso hoje a gente tem muita fonte de informação, né? Então, a atualização, ela tanto tem a questão mercadológica, por isso que a gente está sempre junto de bons parceiros, né? Andando com boas companhias, tal como aqui a Agronéli, mas de outros parceiros também, né? Para que a gente sempre tenha a parceria e entendimento do mercado. Tem outra questão que também está sempre junto da academia, né? Então, a pesquisa, a inovação, os resultados, o que vai vir de novo, muito disso ainda está dentro da academia, né? Então, a gente tem muita proximidade com a academia, com outros pesquisadores independentes também. E aí, logicamente, a gente tem congressos, cursos, internet, tem diversos meios, mas hoje é algo difícil, porque cada vez mais os ciclos se encurtam, né? Exato. Cada vez mais aquela notícia, aquele assunto novo, ele é cada vez mais dinâmico. Então é uma dificuldade estar antenado aí. E o produtor está antenado, né? Ele consegue ter essa informação da novidade junto com as empresas, né? Sim. Então ele está sempre questionando. Você ouviu falar disso? É importante? É interessante eu usar? Então, quão importante a gente se manter atualizado no dia a dia. Muitas vezes no passado a gente levava, né, a informação, olha, tem um produto novo, lançou um produto novo, saiu uma pesquisa numa universidade, hoje o produtor falou, já estou sabendo, já vi, e que bom que você chegou. Pelo podcast. Vai chegar pelo podcast, ouvi um podcast ali, ouvi o Conecta Agro, e eu estou sabendo que a Mosaic tem um produto novo à base de silício. Isso daí. É isso aí, muito bom, muito bom. E a agricultura, bichão, quando você olha esse Brasil que é expoente da produção de alimento, né, nos dá muito orgulho. Mas se você ligar a tua bola de cristal e falar assim, como que vai estar a agricultura nos próximos anos, qual que é a tua visão? Renato, acho que
cada ano mais o Brasil vai ser protagonista na produção de alimentos. A gente, o que era uma visão de algum tempo atrás que a gente iria ser o celeiro do mundo, acho que não, acho que hoje eu tenho certeza que a gente é o celeiro do mundo. Estamos produzindo, a gente é líder de produção de diversas commodities agrícolas, então isso vai continuar, né? A gente vê cada vez mais a evolução na agricultura de muitas coisas que a gente falou hoje aqui, né? Seja de análise de solo, de uso de insumos cada vez melhores. Então, a agricultura vai cada vez mais se modernizar. Eu vejo que a gente tem um crescimento de grãos que ele vai se dar numa área de pastagem, né? Então a gente tem, por outro lado, a gente tem um aumento na produção de carnes mais nobres e mais sustentável. E mais sustentável também. Então, com isso, acho que a área de pecuária do Brasil vai dar um grande salto, intensificando, né? Tratando cada vez mais a pastagem como uma cultura, então usar também os corretivos, condicionadores e fertilizantes na pastagem, né? E o aumento de produtividade que a gente vê ano a ano. Anos mais acelerados, outros anos nem tão acelerados assim. Mas o ponto é, tenho certeza que o Brasil continua líder de produção de alimentos, cada vez protagonista nessa missão, né, de alimentar o mundo aí. Com certeza. E a Mosaic parceira do produtor, junto nesse crescimento. A Mosaic junto dos clientes, junto do produtor rural e dos nossos parceiros, que são também quem leva, né, grande parte dessas informações, quem acaba difundindo. Logicamente que a gente tem uma boa parceria com o produtor rural, mas junto também de nossos parceiros. Com certeza. Brunão, é um prazer que você esteve aqui conosco. Venha mais vezes. Novidades da Mosaic, traga para nós, né, lançamentos de produtos, novos serviços. Para nós é um orgulho, um prazer muito grande ter uma grande parceira conosco aqui hoje. E está super convidado a estar mais vezes conosco aqui. Renato, eu quero também, em nome da Mosaic, agradecer, me colocar à disposição. Sempre que a gente tiver novidades, eu trago aqui para vocês, para os nossos amigos aí, tá? E eu espero que essa troca de informações aqui possa ajudar o nosso agricultor, consiga cada vez mais ter o sucesso na atividade dele. E a gente sabe que o sucesso do nosso produtor é o sucesso de vocês, é o nosso sucesso, e a gente está junto do produtor. Que a nossa missão, Renato, é ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Perfeito. Então, produtor, conte com a Mosaic, Agronelli, conte com a Mosaic, meu muito obrigado. E para vocês que ficaram conosco até agora, muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo episódio do Conecta Agro. Até mais, pessoal. Conecta Agro, na raiz da informação.